Fala, meu povo abençoado, aqui diretamente para vocês, Beatriz Rodrigues. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Judá e Tamar e conhecer também o ato de coragem que marcou toda a história. Mas antes, a paz do Senhor. Roda a vinheta! Hoje eu quero compartilhar com você uma história bíblica que tem tudo a ver com cada um de nós. Vamos falar hoje sobre Judá e Tamar e o ato de coragem que ficou marcado na história. Este conteúdo está no capítulo 38 de Gênesis e por muitas vezes passa despercebido. Primeiro, ele interrompe a história de José, que teve início no capítulo anterior, 37. E finaliza com a sua venda no Egito para Potifar. Um outro descuido é o fato de que a história aqui narrada tem uma grande importância espiritual e afeta diretamente a genealogia de Jesus Cristo. Curioso, né? Então, vamos mergulhar nessa história guiados pelo Espírito Santo e conhecer o ato que ficou marcado na história, além de tirar umas lições que você poderá aplicar na sua vida. Judá e Tamar, o início de uma história. Vamos primeiro focar na vida de Judá. Judá era o quarto filho de seu pai Jacó, através de Lia. Foi Judá que convenceu seus irmãos a venderem José como escravo, para não serem culpados de sua morte. Capítulo 37, versículo 26 ao 27. Ele se tornou poderoso entre seus irmãos. 1 Crônicas, capítulo 5, versículo 2. E logo no primeiro versículo de Gênesis, capítulo 38, lemos que Judá se separou de sua família. E isso acontece logo após ter vendido seu irmão José. Podemos supor que ele tinha preferido se afastar para não ter que conviver com aquela dor diária, ao ver o sofrimento de seu pai por causa da mentira que ocultava. Então, Judá foi morar em Adulam, uma das cidades reais dos cananeus, no vale de Elá, onde séculos mais tarde Davi derrotou o gigante Golias. E se hospedou na casa de um adulamita, chamado Irá, e ficou conhecendo a filha de um cananeu chamado Sua, com quem ele logo se casou e teve 3 filhos, Onã e Selá, sendo que quando este último nasceu, eles estavam na cidade de Quezibeque, que significa enganosa. A vida de Tamar. Como era o costume da época, Judá escolheu a esposa do seu primogênito, uma mulher chamada Tamar, que significa palmeira. Porém, no versículo 7, diz, porém, o primogênito de Judá era mau aos olhos do Senhor, por isso o Senhor o matou. A Bíblia não diz o motivo, simplesmente relata que era mau. Mas vale ressaltar que a cidade em que Judá estava vivendo era uma cidade pagã. Não temia e nem adorava ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, mas seus costumes eram completamente diferentes e sua adoração era voltada a vários outros deuses. Tamar ficou viúva e naquela época, uma viúva sem filhos teria sérios problemas na vida. Ela estaria condenada à mendicância após a morte de seus pais, pois o marido era responsável pelo sustento da casa e o filho pela garantia da herança. A lei do levirato. Então Judá entrega Tamar a Onã, seu filho do meio, cumprindo-se a lei do levirato, costume segundo o qual o irmão de um homem que morresse sem deixar filhos deveria se casar com a viúva, a fim de gerar um filho que seria o herdeiro de seu finado irmão. Este costume foi incorporado à lei de Moisés, Deuteronômio capítulo 25, versículos 5 ao 10. Por essa lei, o cunhado só poderia ter relações para gerar um herdeiro para o irmão falecido, sendo que após a concepção, ela seria novamente viúva e não poderia ter mais relações.
Onã, porém, agiu com mesquinhez, primeiro porque ele não queria ter que dividir sua herança com o filho que nasceria da cunhada. E a herança do primogênito, ou seja, do filho mais velho, que faleceu, era dobrada, e talvez porque ele também queria continuar mantendo relações. Então ele usou de um artifício para não engravidar a cunhada. Derramava o sêmen na terra. Tal atitude custou-lhe a vida, pois as promessas de Deus feitas a Abraão e seus filhos estavam sendo impedidas de continuar através da descendência de Judá. Isto era mal perante o Senhor. Consequentemente, fez Onã também morrer. A desculpa de Judá. Judá então ficou com um só filho, ainda muito novo. Temendo que ele fosse morto como seus irmãos, pediu que Tamar voltasse à casa de seus pais e mantivesse seu estado de viuvez até que Selá vivesse a ser homem, e então a entregaria por mulher, seguindo novamente a lei do levirato. Mas Judá já tinha em seu coração que não entregaria o seu filho a Tamar quando este crescesse, pois para Judá e sua esposa o problema não estava nos filhos, estava em Tamar. Já reparou como nós temos a mania de culpar as outras pessoas pelos nossos problemas? Como é difícil para nós analisar uma situação de maneira imparcial e conhecer que muitas das vezes a culpa não está em outras pessoas, mas sim em nós mesmos, não é? É muito mais fácil jogar também a culpa no demônio do que assumir que o problema está em nós. Vemos isso muito claramente no versículo 11. Então disse Judá a Tamar, sua nora: fica-te viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande. Porquanto disse, para que porventura não morra também este, como seus irmãos. Assim se foi Tamar e ficou na casa de seu pai. Judá não estava disposto a fazer cumprir a lei do levirato, entregando o filho mais novo para Tamar. Ele achava que, de alguma forma, ela era responsável pela morte de seus 2 filhos mais velhos. Entretanto, a lei do levirato prevê que, para continuar uma linhagem, o próprio pai poderia gerar filho com a sua nora. Um plano de coragem. Algum tempo depois, morreu a mulher de Judá, e Tamar continuava à espera do casamento com Selá, que já era um adulto. Mas parecia que Judá se havia esquecido da promessa. Mais que tudo, ele queria um filho que fosse herdeiro de Judá, mas se dependesse dele, ela estaria condenada a ser uma viúva sem filhos. Mas ela tinha direitos e não abriu mão deles. Surgiu-lhe então a ideia de ter um filho diretamente de Judá, sem esperar mais por Selá. Conhecendo os hábitos do sogro, ela colocou em prática uma estratégia ousada. Se fez passar por uma prostituta cultural. As prostitutas culturais eram usadas nos cultos de fertilidade no Oriente Médio. Nesses cultos, acreditava-se que a colheita e os rebanhos eram alimentados pelo intercurso ritual. Com as prostitutas de certas deuses como Aserá, Asterote e Anat, elas normalmente cobriam o rosto, pois acreditava-se que as próprias deuses encarnavam nessas mulheres, colocando o plano em ação. Tamar havia pensado em todos os detalhes. Ela sabia que a sua vida estaria completamente em risco quando sua barriga começasse a crescer. E como não havia exame de DNA na época, ela precisaria provar quem era o pai da criança, sem deixar sombra de dúvida. E como ela havia calculado, Judá a cobiçou. Propôs e ofereceu um cabrito em troca dos seus serviços, mas ela exigiu um penhor, uma garantia, e sugeriu a Judá que lhe entregasse o seu selo, cordão e cajado. E ele logo entregou a ela estes 3 objetos e a possuiu. Logo após, ela não esperou pelo cabrito, mas voltou para sua casa e colocou sua roupa de viuvez novamente. Judá mandou seu amigo Adulâmita com o cabrito para reaver o penhor da mulher, mas ela não estava mais lá.
Vale lembrar que Tamar estava com seu rosto coberto, por isso Judá não a reconheceu. O resultado vem. E quase 3 meses depois, Tamar aparece grávida. E alguém imediatamente corre para levar a notícia a Judá, dizendo: Tamar, tua nora, adulterou, e eis que está grávida do adultério. Então disse Judá: tirai-a fora para que seja queimada. Gênesis capítulo 38, versículo 24. Perceba nesse texto que a sentença já havia sido decretada, não importando saber os detalhes. Não importava se Tamar realmente havia se prostituído ou quem sabe ela não havia sido violentada. E o pai da criança, quem era? Nada disso parecia ser importante. Ninguém se propôs a interceder por Tamar junto a Judá, para que este enviasse o seu filho menor, agora já crescido, para cumprir a lei do levirato. Mas todos estavam apenas interessados em criticar, acusar, caluniar e não em ajudar. É incrível como esta cena se repete muitos nos dias atuais. Muitas pessoas parecem já andar com pedras nas mãos, só esperando um boato negativo sobre alguém para logo ir e apredejá-lo. Não se preocupam em buscar saber se de fato aquela notícia é verdade, nem muito menos ajudar a pessoa, mesmo que realmente ela tenha errado gravemente, como Jesus fez com a mulher adúltera. A carta na manga. Mas Tamar sabiamente já tinha garantido seus habeas corpus. E logo mandou dizer ao seu sogro: do homem de quem são estas coisas eu concebi. E ela disse mais: conhece, peço-te, de quem é este selo, e este cordão, e este cajado. Gênesis capítulo 38, versículo 25. E Judá logo reconheceu estes 3 objetos, e percebeu que na verdade o errado da história era ele mesmo. No entanto, ele concluiu dizendo: mais justa é ela do que eu, porquanto não a tenho dado a selar, meu filho. Gênesis capítulo 38, versículo 26. Muitas vezes em nossas vidas seremos criticados, caluniados, perseguidos e até mesmo apedrejados. Mas se você estiver alicerçado na rocha inabalável que é o Senhor Jesus Cristo, e levar uma vida de acordo com os princípios bíblicos e ser guiado pelo Espírito Santo, tenho 2 coisas para te dizer. Primeiro, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Mateus capítulo 5, versículo 11 ao 12. Segundo, e este será o seu nome, com o qual Deus o chamará, o Senhor, justiça nossa. Jeremias capítulo 23, versículo 6. Claro que para aquelas pessoas que estão vivendo na prática do pecado em desacordo com os princípios bíblicos, é preciso se consertar diante do Senhor. Afinal, o profeta Isaías capítulo 5, versículo 20 diz: ai daqueles que ao mal chamam bem e ao bem mal, que mudam as trevas em luz e a luz em trevas, que tornam doce o que é amargo e amargo o que é doce. É preciso que haja arrependimento dos pecados e confessar a Jesus como único Salvador, pois Ele está de braços abertos para te receber e te chamar de filho. De vida. Tamar, mesmo de forma perigosa, agiu sabiamente segundo a lei da época em que vivia. Não aceitou perder o que era direito seu, mas esperou o momento certo para mostrar a todos o seu exame de DNA e se declarar mais justa do que Judá, seu sogro. Mulher admirável, não é mesmo? E ela teve gêmeos, Perez e Zerá. E mesmo sem saber, não permitiu a vitória do diabo na tentativa de cessar a descendência de Judá, linhagem na qual viria o Messias Jesus Cristo. E Judá gerou de Tamar a Perez e a Zerá.
E Perez gerou Esrom, e Esrom gerou Arão. Mateus capítulo 1, versículo 3. Faça como Tamar. Não abra mão daquilo que é seu por direito. Se você recebeu de Deus uma promessa ou até mesmo um sonho, não desista, não pare. Mesmo que a situação esteja bem difícil, mesmo que as pessoas ou circunstâncias digam o contrário, que isto é impossível ou não tem mais jeito, confie no Senhor Jesus Cristo, pois todo o poder dos céus e da terra está em suas mãos. Peça ao Espírito Santo que te dê a estratégia correta e, o mais importante, aplique esta estratégia com fé e ousadia, crendo que no nome de Jesus a vitória já é sua. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, eu quero te pedir, Pai, que possamos fazer como Tamar, não abrir mão daquilo o que é nosso por direito. E se nós recebemos uma promessa ou um sonho, que não possamos desistir em parar, mesmo que as pessoas ou coisas dizem o contrário, mas que possamos confiar no Senhor Jesus Cristo, pois todo o poder dos céus e da terra está em suas mãos, Pai. Nos dê estratégia correta e que possamos aplicar nela fé e ousadia, conforme diz a tua palavra de hoje, Pai. É isso que eu te peço, Pai, sobre a vida da pessoa que está assistindo esse vídeo agora. E para minha também, Senhor. Em nome de Jesus, amém! Mas espera um pouquinho. Eu quero te pedir, deixe seu like. Agora dá para comentar, então vai lá, já deixa seu comentáriozinho ali. E também compartilhe esse vídeo para os seus amigos, familiares, enfim, para que assim essa palavra seja passada para mais pessoas e assim mais pessoas serem abençoadas, tá bom? Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder notificação de vídeo novo todos os sábados, tá bom? E é isso. Um abraço, falou e fui!